Nesta aula, vamos trabalhar com média aritmética e média ponderada, mediana e moda. Vamos começar a nossa aula com o conceito de média aritmética. Então, me acompanhe. Tanto a média aritmética, a moda e a mediana são conhecidas como medidas de centralidade. Significa o que é isso? Medidas de centralidade. É uma medida que você vai encontrar para um conjunto de dados, um conjunto de números. Você vai encontrar um número que vai representar esse conjunto de dados. E aí nós temos os três tipos: a média aritmética, a mediana e a moda. Vamos começar com a média aritmética. Muito simples. Para você calcular a média aritmética de um conjunto de dados, você deve somar todos os dados que você tem e dividir pela quantidade de dados fornecidos ali naquele exemplo. Veja essa situação. Nós temos aqui o 7, o 8, o 7 novamente, o 8 e o 11. Para calcular a média aritmética, nós vamos usar o símbolo de média aritmética, que é um x com um tracinho. E aqui nós vamos somar agora os valores que foram dados. 7 mais 8, com mais 7, com mais 8, com mais 11. Efetuando essa soma, devemos dividir pela quantidade de números que colocamos aqui em cima. Veja que nós colocamos aqui 5 números. Portanto, estou dividindo aí por 5. Resolvendo essa expressãozinha, olha o que acontece. 7 com mais 8 é 15, com mais 7 é igual a 22, com mais 8, 30, com mais 11, 41. Portanto, 41 dividido por 5. Dividindo 41 por 5, nós vamos encontrar 8,2. Então está aí, ó. O 8,2 ele representa a medida central aí desse conjunto de dados que temos aí no exemplo, beleza? Vamos fazer um outro exemplo envolvendo média aritmética. Esse exemplo nós temos o seguinte: a média aritmética de uma lista formada por 20 números é 12. Qual será a nova média se acrescentarmos o número 33 na lista? Beleza. É o seguinte, tem 20 números, a gente não sabe quem são esses 20 números. O que nós sabemos é que, para encontrar a média, a gente precisa somar os 20 números e dividir por 20, e aí vamos encontrar o número 12. Então, a soma desses 20 números, como eu não sei, eu vou chamar de soma, ok? Então, pense que a soma aqui, ó, é exatamente os 20 números sendo somados. Na média aritmética, a gente divide a soma dos 20 números pela sua quantidade, no caso, 20. E aí vamos encontrar a média. A média, o problema já disse que é igual a 12. Então, agora a gente consegue descobrir o valor da soma desses 20 números. É só multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar assim, ó, soma vezes 1, que está aqui embaixo do 12, é igual à própria soma. Isso é igual a 20 vezes 12. 20 vezes 12 é igual a 240. Ok, então eu já sei que a soma dos 20 números é igual a 240. Aí o problema disse que foi acrescentado o número 33 na lista. Se a gente acrescenta o número 33 na lista, então agora nós não temos apenas 20 números, e sim 21 números, correto? Então, fazendo essa nova média para os 21 números, vai ficar o seguinte: vai ficar a soma, que é justamente os 20 números, mais o novo número que foi acrescentado na lista, que é o 33. Vamos dividir pela quantidade de números, que é 21. E aí a gente vai descobrir qual é o valor dessa média. Só que nós já sabemos o valor dessa soma, ó. A soma não é 240, então vamos substituir aqui e colocar 240. Então fica 240 mais 33 sobre 21. 240 mais 33 é igual a 273 sobre 21. Dividindo 273 por 21, você deve encontrar o número 13, ok? Então, a média, que era 12, passa a valer agora 13. A gente pode ter algumas variações para este problema também. O problema ele poderia dizer que o número 33 foi retirado da lista. Aí, a modificação que deveria ser feita é
no lugar de mais 33, você colocaria menos 33, ok? E no lugar do número 21, você colocaria 19, né? Porque a lista tem 20 números, se você retira um número, passa a ficar com 19. Aí é só calcular da mesma forma que nós fizemos aqui. E agora eu vou falar sobre média ponderada. Às vezes podemos encontrar o termo média ponderada. Na realidade, média ponderada é a mesma coisa que média aritmética, tá? Só que o que muda é porque na média aritmética, geralmente a gente não costuma ter muita repetição dos valores que aparecem ali naquele conjunto de números. E na média ponderada, geralmente a gente usa esse termo quando aparece repetição de valores. Olha só esse exemplo. Aqui eu tenho 5, 5, 5 e 5. Ele está se repetindo 4 vezes. O número 4 se repete 2 vezes e o número 6 se repete 2 vezes aqui. Então, você vai escrever o mesmo símbolo para a média aritmética. Então, vai ficar assim, ó. 5, como ele apareceu 4 vezes, ao invés de você somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, você coloca 4 vezes 5, ok? Agora, vamos analisar esse 4. O 4 aparece 2 vezes. Então, a gente vai colocar mais 2 vezes 4. O número 6 apareceu 2 vezes. Então, fica mais 2 vezes o número 6. Beleza? Aqui embaixo, você vai dividir pela soma dos pesos. Os pesos aqui, ó, é justamente o 4, o 2 e o 2, que é a quantidade de vezes que cada termo aparece aí. Esse peso também é conhecido como frequência, ok? Somando esses pesos aí, o que vai acontecer? Vai ficar 4 com mais 2 é igual a 6, com mais 2 é igual a 8. Então, vamos dividir por 8. Veja que a soma desses pesos é justamente a quantidade de termos que nós temos aqui, ó. Nós temos 8 termos aqui, beleza? Resolvendo aqui vai ficar o seguinte. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, vamos colocar aqui, ó, 20 mais 2 vezes 4 é igual a 8, mais 2 vezes 6 é igual a 12. Isso tudo dividido por 8. 20 com mais 8 é igual a 28. 28 com mais 12 é igual a 40. Então, vai ficar 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5. Portanto, esse 5 aqui corresponde à média ponderada, ou à média aritmética, tá? Até porque se a gente fizer a média aritmética aqui, ó, vai dar a mesma coisa, beleza? Eu vou fazer agora uma outra questão envolvendo média ponderada, só que nessa questão o problema fala que cada valor tem um peso. Acompanhe essa questão comigo. Este exemplo a gente resolve usando justamente esse conceito de média ponderada. Olha só, em um concurso, para o cálculo da nota final do candidato, adotam-se pesos nas provas, como mostra o quadro abaixo. Então veja aqui, por exemplo, que a redação tem um peso 4, matemática peso 3, conhecimentos gerais peso 2. E a nota mínima para aprovação é de 8,5. Aí teve um candidato com o nome de Pedro que obteve 7,5, 9 e 9,5 nas provas de redação, matemática e conhecimentos gerais, respectivamente, tá? Eu esqueci de colocar aqui. A pergunta é, ele foi aprovado? Então, para resolver, vamos começar colocando aqui o símbolo de média ponderada, ou aritmética. Vamos iniciar colocando a nota que ele obteve em redação, que é a primeira nota aqui, 7,5. Vamos multiplicar essa nota pelo peso, que foi 4. Agora a gente vai somar com a segunda nota dele, que foi a nota de matemática, que corresponde a 9 pontos. Multiplicando pelo peso aqui, que é 3. Mais a terceira nota, que é 9,5. 9,5 multiplicando pelo peso de conhecimentos gerais, que é igual a 2. Agora a gente vai dividir pela soma dos pesos. Quando você somar todos os pesos aqui, olha o que vai acontecer. Ó. 4 com mais 3 é igual a 7. Com mais 2 é igual a 9. Então tá aí, ó, a soma dos pesos.
Efetuando as multiplicações, vai ficar o seguinte, 7,5 vezes 4, eu já tinha feito essa conta, eu sei que vai dar 30, ok? Mais 9 vezes 3 é igual a 27. E 9,5 vezes 2 é igual a 19. Isso tudo dividido por 9, vamos obter o seguinte resultado, ó. 30 com mais 27 com mais 19 vai dar um total de 76. 76 sobre 9, isso aqui corresponde a uma nota aproximadamente de 8,44. Agora, voltando para a pergunta, observe. A pergunta é, ele foi aprovado? Aí você vai verificar aqui qual é a nota mínima para aprovação. Ó. É 8,5. Portanto, esse candidato ele tirou 8,44. Chegou próximo, mas não alcançou. Logo, ele foi reprovado, ok? Agora, vamos falar de mediana. A primeira coisa que você precisa fazer para encontrar a mediana de um conjunto de valores é organizar estes valores. Veja que, neste exemplo, estes números não estão organizados. Nós temos aqui o 7, depois é o 8, depois desce de novo, vai para o 7, aumenta, vai para o 8, depois aumenta muito e vai para o 120. O ideal é você escrever isso ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu vou escrever em ordem crescente. Então, vamos começar com o menor número, que é o 7. Depois, o 7 aparece novamente aqui. Em seguida, nós temos o número 8, depois o outro 8 e, por fim, o número maior, que é o 120. Feito isso, agora você precisa buscar o número que está exatamente no centro, que está no meio deste conjunto de dados. Neste exemplo está muito fácil, porque como eu só tenho aqui 5 números, obviamente o número que está no meio vai ser o número 8, tudo bem? Ficou 2 para o lado esquerdo, 2 para o lado direito. Portanto, nós acabamos de encontrar a mediana para esse conjunto de dados, beleza? Então, mediana é o valor que está no meio da sequência ali de dados que você organizou. Então, eu vou colocar aqui, ó, a solução, vou colocar aqui do lado, x barrinha, que também serve para mediana, é igual a 8, neste exemplo. Agora, algumas observações importantes. A primeira observação que eu quero fazer é em relação à quantidade de números que você tem dentro desse conjunto. Você concorda comigo que essa quantidade pode ser uma quantidade ímpar ou uma quantidade par, beleza? Se a quantidade for ímpar, tem uma fórmula para a gente descobrir onde está a posição central, beleza? A fórmula é a seguinte. Vou até escrever aqui, ó. Ímpar. Se for ímpar, você vai usar essa formulazinha aqui, ó. N mais 1 sobre 2. Onde esse N é a quantidade de números que você tem dentro desse conjunto. Nesse caso aqui, vai ficar como? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai fazer assim, ó. 5 com mais 1 e dividir por 2. 5 com mais 1 é 6, dividido por 2 é igual a 3. Esse 3 vai indicar em que posição está o termo central, ok? Então, veja aqui, ó, primeira posição, segunda, terceira posição. E aí sim você consegue encontrar a mediana. Isso se a quantidade for ímpar. Mas se a quantidade for par, a gente vai utilizar a fórmula assim, ó. Nós vamos pegar o n, que é a quantidade de números, e dividir por 2, beleza? Aí, encontrando essa posição, você vai somar com o termo que está logo à frente e fazer uma média aritmética. Vai ficar mais fácil no exemplo que eu vou mostrar agora. Veja que neste exemplo, a quantidade de elementos aqui é uma quantidade par. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, primeira coisa, né? Vamos organizar os valores, beleza? Então, organizando os valores, vai ficar assim, ó. 7, 7, 7. Depois eu vou colocar os dois 8. E, por fim, o número maior, que é o 120. Organizei em ordem crescente. Agora, eu quero descobrir qual é o termo que está no meio. Eu vou usar a seguinte fórmula. Eu vou pegar n
dividido por 2. Esse n aqui, ó, eu vou até colocar o n aqui em cima, ó. Esse n é a quantidade de termos que nós temos aqui. Observe que nós temos 6 números, beleza? Então vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2. Encontrei o quê? 3, beleza? Agora, o que eu devo fazer? Eu devo buscar a terceira posição, que é o número 7, tudo bem? Primeira, segunda, terceira. E vou pegar o elemento que vem logo em seguida, que é o 8. Pegando o elemento que está logo em seguida, basta fazer uma média aritmética com esses dois números. E aí sim, a gente vai encontrar a mediana. Então vamos fazer a média aritmética aqui, ó. Vai ficar 7 com mais 8 dividido por 2. 7 com mais 8 é igual a 15. 15 dividido por 2 é igual a 7,5. Então, este valor aqui corresponde à mediana deste conjunto de dados. Ok? Então, resumindo. Primeiro passo, organiza os valores. Se for uma quantidade ímpar, é só pegar o n, somar com mais 1, dividir por 2. Aí você encontra exatamente a posição de onde vai estar a sua mediana. Se for par, que é o caso aqui, você vai pegar n, dividir por 2, vai descobrir aqui o número 3, né, neste exemplo, e aí você pega o número que está em seguida e faz uma média aritmética. Veja que o 7 e o 8 é exatamente os dois termos que está no meio, né, gente? Veja que ficou aqui, ó, 2 elementos para o lado esquerdo, 2 elementos para o lado direito. Portanto, se for uma quantidade par, não tem como você pegar um número só ali no meio, porque vai ter 2 no meio, beleza? Agora, eu quero que você entenda, né? Qual é a diferença aí entre calcular a média aritmética e calcular a mediana? Vou voltar para o primeiro exemplo de mediana que nós acabamos de fazer para você entender a diferença aí entre mediana e média. Veja que neste exemplo aqui que nós já tínhamos feito, a mediana foi igual a 8. Agora vamos fazer a média aritmética para ver quanto é que vai dar. Ó. A média aritmética, vamos colocar aqui, ó, a média aritmética vai ficar como? Vai ficar 7 com mais 8, com mais 7, com mais 8, com mais 120, dividido pela quantidade de termos, que é igual a 5. Somando isso aqui tudo em cima, vai ficar assim, ó, 7 com mais 8 é 15, 7 com mais 8 é 15 também, né? 15 com 15, 30, com mais 120 é igual a 150. 150 dividido por 5 é igual a 30, gente. Então, observe que se eu for fazer a média aritmética com esse conjunto de dados, nós vamos encontrar um valor bem diferente da mediana, 30. E aí agora eu vou perguntar para vocês, quais das duas medidas de centralidade condizem mais com o conjunto de dados que nós temos? Será que é a mediana que deu 8 ou a média que deu 30? Se você observar o conjunto de valores, veja que a maioria dos números estão bem próximos aí de 7 e 8. Portanto, calcular a mediana nesse caso aí, onde apenas um valor está muito longe dos demais, faz mais sentido, né? Portanto, para certas situações, calcular a mediana é mais interessante do que calcular a média aritmética. Para finalizar, vamos ver agora moda. Moda é a medida de centralidade mais fácil de ser calculada, porque para encontrar a moda de um conjunto de dados, basta você pegar aquele número que mais se repete dentro desse conjunto. Por exemplo, aqui ó, nós temos 8, 7, 8 e 120. Nesse primeiro exemplo aqui, a moda é 8, porque é o número que mais se repete. A moda, neste primeiro caso, é igual a 8. Já no segundo exemplo, observe que não tem nenhum número aí que se repete mais de uma vez, né? Veja aqui, ó, o 1 só aparece uma vez, o 7 só uma vez, o 8 também e o 120 só uma vez. Portanto, neste exemplo, nós não temos moda. E aí, você pode também classificar essa situação como uma situação amodal. Tá aqui, ó, amodal, quando você não tem moda no conjunto de dados. E por fim, a gente tem um caso aqui
que nós temos duas modas. Observe que temos a repetição do 7 duas vezes e do 8 duas vezes. Então, essa situação é um caso chamado de bimodal, porque nós temos duas modas, onde as modas aí serão 7 e 8, ok? Se a gente tivesse mais repetições, por exemplo, o 120 também se repetindo duas vezes, aí seria uma situação multimodal, beleza? E agora, para encerrar, nós vamos resolver um exercício envolvendo média aritmética, moda e mediana. Não saia da aula porque esse exercício é importante para você fixar as ideias aí sobre esse conteúdo. Vamos lá então. E o nosso último exercício aqui pede para encontrar a média, a mediana e a moda das idades apresentada na tabela abaixo. Então veja que essa tabela, ela mostra a quantidade de alunos em função de sua idade. Então é como se, por exemplo, em uma sala nós tivéssemos 4 alunos com 16 anos, 28 alunos com 17, 7 alunos com 18 e 5 alunos com 19. Então, qual é a média aritmética dessas idades? Qual é a moda? Qual é a mediana? É isso que nós vamos fazer agora. Primeiro, vamos colocar logo aqui o total de alunos dessa sala. Então, eu vou acrescentar a seguinte informação aqui, ó, total. Se a gente somar 4 com 28, com mais 7, com mais 5, vamos encontrar um total aqui de 44 alunos, beleza? Agora vamos começar então a responder. Vamos começar aqui com a média. Para achar a média, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a média aritmética é a soma de todos os números aí, né, de todas as idades, dividido pela quantidade de alunos. Então, 16 anos, a gente tem 4 alunos com 16. Ao invés de colocar 16 mais 16 e etc., a gente vai colocar 16 vezes 4. Fica mais fácil, tá? É a média ponderada que estamos fazendo aqui. Mais 17 vezes 28. 17 vezes 28. Mais 7 alunos aqui vezes 18. 7 alunos com 18 anos. 7 vezes 18. Com mais 5 vezes 19. Ou 19 vezes 5, né? Na ordem aí do produto não importa. E agora nós devemos dividir pela quantidade de alunos que nós temos aí no total. A quantidade de alunos nós já sabemos que é igual a 44. Resolvendo essa expressão que está aqui em cima, você vai encontrar 761. Eu já tinha feito essa conta, vou colocar logo aqui para a gente ganhar tempo. Dividido por 44. 761 dividido por 44 é igual a 17,29, tá? Aproximadamente. Então significa que a idade média desses alunos é de aproximadamente 17 anos, ponto 29 ou ponto 3, ok? Essa é a média aritmética. Agora, vamos calcular a mediana. Para calcular a mediana, nós já sabemos que precisamos deixar os dados aí de forma organizada, ok? Do menor para o maior. E veja que a tabela já está mostrando isso de forma organizada. Começa aqui com 16 anos, depois 17, depois 18, depois 19. Então, se a gente fosse abrir essa tabela e colocar os valores aqui, ficaria mais ou menos assim, ó. 16 anos, 16 anos, 16 anos, 16 anos, porque são 4, né? Depois, 17, 17, um total aqui, ó, de 28, né? Vou até colocar aqui embaixo, ó, 28, 17. Aqui são 4, 16, né? Depois a gente teria 7 alunos com 18 anos. Então, vou colocar aqui, ó, 18. 7 alunos aqui com 18 anos. Depois teríamos 5 alunos com 19 anos de idade. Nós sabemos que para calcular a mediana, a gente precisa encontrar o termo que está lá no meio dessa sequência aí, ok? O número, a idade que está no centro. Veja que a quantidade de alunos é uma quantidade par, 44. Quando a quantidade é par, o que a gente precisa fazer?
A gente precisa pegar essa quantidade de alunos, eu vou fazer aqui em cima, ó, 44, dividir por 2 para achar quem está no meio, e aí a gente vai encontrar 22. Portanto, a gente precisa pegar aí a 22ª e a 23ª posição, ok? A gente precisa pegar essas duas posições aí e fazer a média aritmética em cima dela. Para encontrar a 22ª posição, a gente vai olhar aqui a tabela. Observe, até a 4ª posição está sendo ocupada por quem tem idade de 16 anos, ok? Aí a gente tem mais 28, depois desse 4, 28, que está sendo ocupado pelas idades de 17 anos. 28 com mais 4 dá 32. Veja que a posição 22 é bem menor do que 32 e é maior do que 4. Então, a posição 22 e 23 vai estar aqui, ó, nessa classe das idades de 17 anos, beleza? Então, aqui nesse meio aqui vai estar a posição 22 e a posição 23. A posição 22, nós já sabemos que está aqui, então são 17 anos. Então a gente vai fazer a média aqui, ó, 17 mais a posição 23 também é 17. 17 com mais 17, 34. Dividido por 2 é igual a 17. Portanto, esse 17 aqui representa a mediana das idades, beleza? A moda nós já sabemos que é aquele valor que mais se repete. Olhando aqui, já dá para saber que a idade que mais se repete aí é 17 anos, com 28 repetições, beleza? Então é só colocar aqui 17. Dessa forma, a média é igual a 17,29, a mediana é igual a 17 anos e a moda também é igual a 17 anos. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de colocar aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. Ative o sininho também. Compartilhe esse conhecimento com seus colegas. E até a nossa próxima aula. Valeu!